Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Allan Kardec nos fala de injúrias e violências, além das instruções dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais nos abordam sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz 3 passagens do Novo Testamento, todas elas do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, dos versículos 4 e 9, 21 e 22. Bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A terceira e a 7ª bem-aventurança das 9 que Jesus proferiu no seu maior discurso aqui na terra, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, também como ficou conhecido. Sabeis bem o que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que se perder em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. E quem quer que diga raca para o seu irmão, merecerá ser condenado no conselho. E quem lhes disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena a violência, a cólera e qualquer atitude descortês que tenhamos contra os nossos semelhantes. A palavra raca entre os judeus era um tom desdenhoso que significava homem que não vale nada, e era pronunciado cuspindo e colocando a cabeça para o lado. Mas por que uma simples palavra merecer tanta gravidade e tamanha reprovação? É porque qualquer palavra ofensiva que vai de encontro ao sentimento da lei de amor e caridade e que deve presidir as relações entre os homens e lhes manter a concórdia e a união, deve ser repreendida. Mas por que Jesus nos proferiu essa sentença? Bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. Afirmando que eles deveriam renegar os bens materiais e lhes prometia os bens espirituais. É porque o Mestre amado queria que nós dessemos maior valor aos bens dos céus e não aos bens da terra. E ele mesmo afirmou que serão chamados filhos de Deus porque a justiça será feita, assim na terra como no céu. Nas instruções dos Espíritos, a primeira mensagem que fala sobre a afabilidade e a doçura é do Espírito Lázaro. O benfeitor nos fala que a benevolência com os nossos semelhantes é fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e a doçura, e que normalmente nós devemos buscá-las intensamente. A afabilidade e a doçura nós não devemos nos basear apenas na aparência, pois que na terra em que nós vivemos, há muitas pessoas que, apesar dos sorrisos nos lábios, possuem o veneno no coração. E que há outras simpáticas a essas mesmas situações e que têm um exterior benigno, mas que, tiranas domésticas, fazem sofrer os seus familiares e os seus subordinados, fazendo com que o peso do seu orgulho e o seu despotismo façam com que elas sofram. Elas podem enganar os homens, mas a Deus ninguém engana, nos afirma o benfeitor espiritual. Na outra mensagem que nos fala sobre a paciência é de um espírito amigo. O benfeitor espiritual nos afirma que a dor é um santo remédio, é benigna e é o que Deus envia aos seus eleitos. E que ao sofrermos, nós não devemos nos afligir,
porque devemos, muito pelo contrário, bendizer a Deus, alegando que Ele nos marcou para a nossa glória que se encontra no céu. E pede ainda que a paciência, que é uma virtude, nós devemos procurá-la e praticar a caridade, que deve ser sempre realizada. Quando a mensagem nos fala sobre obediência e resignação, novamente o Espírito Lázaro nos fala sobre essas duas virtudes. O benfeitor espiritual nos diz que elas são, na realidade, ensinadas passo a passo na doutrina de Jesus, que faz com que elas sejam companheiras da doçura. E estas, normalmente, confundem um homem, fazendo com que eles se neguem com a vontade e que absolutamente se confundem em relação a elas. Com relação à questão da obediência e da resignação, nos ratifica o benfeitor que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Nos afirma também que o covarde não pode ser resignado, assim como o egoísta e o orgulhoso não pode ser obediente. Nos fala que cada geração é marcada com o culto da virtude e do vício. Que a nossa virtude é a atividade intelectual e o nosso vício a indiferença moral. Mas que todos nós devemos buscar nos elevarmos para encontrar esse egoísmo que às vezes é resistente, mas que será vencido mais cedo ou mais tarde. Quando falam sobre a mensagem sobre a cólera, há duas mensagens. A primeira, de um espírito protetor que assina. O benfeitor nos fala que o nosso orgulho nos faz achar que somos superiores aos nossos irmãos. E qualquer motivo que nos contraria isso, que nos rebaixe, faz com que nós nos irritemos e nos aborreçamos, nos fazendo entrar em cólera. E este sentimento, que normalmente nós tomamos, faz com que tenhamos demências passageiras. E essas demências fazem com que nós nos igualemos aos brutos. Na realidade, eles nos afirmam que isto é simplesmente o nosso orgulho ferido que se mostra. Nos diz também que todos nós devemos buscar a paciência, a resignação, para nós avançarmos por esses sentimentos menores. Na última mensagem sobre esse mesmo tema, a cólera, é do espírito Hahnemann, aquele mesmo benfeitor que, quando encarnado, aqui criou a homeopatia. Hahnemann nos afirma que o homem, convencido de que não pode se reformar, não toma nenhuma providência para corrigir os seus erros. Muito pelo contrário, acusa o seu organismo, de uma certa forma, imputando a Deus as suas imperfeições, e que ele nos afirma que todas elas são realizadas, estão dentro o orgulho, que faz com que essas imperfeições elas se manifestem. Mas que todos nós iremos encontrar, mais cedo ou mais tarde, que essa cólera que está relacionada ao nosso espírito. E que o corpo não dá razão, não dá cólera. Por quê? Assim como os outros vícios, está relacionado ao espírito. Que nós, ao terminarmos a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, possamos nós melhorarmos o nosso trabalho com as nossas mazelas espirituais, a nossa cólera, a nossa impaciência, e que possamos verdadeiramente estarmos melhores, sermos mais resignados, mais obedientes, para exercitarmos o amor ao próximo como o próprio Cristo nos ensinou. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe,
Muita paz, boa leitura.